Ok. Então, esse é o nosso primeiro encontro da programação, né, de lógica de programação. Nós vamos trabalhar lógica de programação, ou seja, como é que se programa, né, sem propriamente uma linguagem de programação, e depois nós estaremos utilizando Python. Então, faremos uma lógica de programação inicialmente, e depois iremos conhecendo um pouco do Python, e depois aplicamos as duas coisas juntas, né? Basicamente essa é a ideia. Eu primeiro vou dar lógica de programação, se vocês olharem aqui, ó, eu inclusive já estou aqui no site, está aparecendo na minha página, depois eu vou trazer mais detalhes da minha página, mas vocês vão ver aqui que tem a aula 00, né, vamos dizer assim, são informações, e depois a primeira aula aqui, ó, é lógica de programação. Então, nós vamos trabalhar de lógica. E depois, aqui tem a instalação de Python. Eu ainda não tenho as outras aulas aqui, porque eu estou convertendo as minhas aulas de Scilab para Python, né? Então, aí depois nós iremos, depois da lógica de programação, que é uma coisa fundamental para vocês, porque o objetivo da aula é exatamente lógica, né? Depois a gente vai entrar em contato com o Python, que no caso é a linguagem de programação que iremos trabalhar, e depois nós juntamos lógica e Python, para que a gente possa saber, porque a gente vai elaborar os programas em Python utilizando a lógica de programação também. Esse seria, assim, de forma geral, o que nós iremos trabalhar. Então, eu tenho o material que os professores me passaram, né? Ele é basicamente o que se trabalha em lógica de programação. Eu trabalho, como eu falei para vocês, com outros cursos usando Scilab e MATLAB. Então, o Python não é muito diferente disso. Então, eu só estou fazendo os ajustes aqui, já tem algum material aqui pronto para vocês. Estarei colocando no site. Então, inicialmente, vamos mostrar o site aqui. Eu mandei todas essas informações pelo SIGA, é aonde nós iremos, todas as informações que nós iremos tratar, né, de maneira formal, vai ser sempre pelo SIGA. O site, né, esse meu site que eu estou apresentando para vocês, que inclusive coloquei o link também lá no SIGA, é onde o meu material estará disponibilizado. Eu acho mais prático colocar no site. Eu posso colocar até informações adicionais, mas, como eu disse, o meio de informação, de contato, né, de modo formal, vai ser pelo SIGA. O site vai ser uma complementação do nosso trabalho, e aonde estarão disponibilizados os materiais. Então, aqui, esse endereço, como eu disse, eu já coloquei lá no SIGA, e eu vou apresentar para vocês aqui, e nós vamos conversar um pouco a respeito, né, do andamento da disciplina. Então, aqui, vocês entrando lá, digitando sites, né, no plural, sites, eu coloquei aqui, mas eu já coloquei lá, mas vou escrever aqui. Se vocês entrarem em sites.google.com/view/prof. Delmar o nome da disciplina de vocês, né, que é PRG 20301. Vocês, né, entrarem nesse endereço aí, vocês vão acessar diretamente essa página que eu tenho aqui, certo? Então, essa página aqui, vocês vão ver que tem vários materiais aqui, porque todas as minhas disciplinas são trabalhadas aqui nesse site, né? E aqui, como eu mostrei para vocês, ó, está o PRG 20301, né, que é a nossa disciplina, lógica de programação. E aí, rolando a página aqui, vocês têm algumas informações a meu respeito, tem o meu endereço de e-mail, aqui tem o plano de ensino, que a gente já vai... Vocês já conhecem o plano de ensino do semestre anterior, né? Não sei, vamos dar uma olhada.
Aqui tem um link da biblioteca que eu esqueci de colocar o link. E também, se tem algum aplicativo, eu posso botar um link aqui também. Nós temos um atendimento extra classe, né, que eu já coloquei aqui, ó. A princípio, né, o meu atendimento extra classe, eu sou obrigado a deixar 2 aulas, né, para atendimento extra classe. Então, eu deixei não é só quinta-feira, é terça-feira também, que ficou faltando essa informação. Eu tenho 2 dias, uma é terça-feira às 1h30 e o outro é quinta-feira às 2h25, né, uma aula aqui. E o link da chamada está aqui, né? Se vocês colocarem o mouse aqui, ele já vai, é só clicar aqui que ele vai acessar o link. Então, esse é o formal, né? Mas, naturalmente, que a gente pode marcar qualquer horário extra, caso seja da necessidade de vocês, né? Nós temos também os encontros semanais, que são, no caso, as quintas-feiras, das 6h30 até às 8h20. Não precisamos ficar até às 8h20 necessariamente, né? Recomenda-se que as aulas sejam de em torno de 1 hora, para não se tornar cansativo. Então, eu vou tentar colocar o conteúdo, né, expor o conteúdo, discutir com vocês em torno de 1 hora, mas, naturalmente, se houver necessidade, a gente prolonga até o horário de 8h20. O link de todas as aulas estão aqui, ó, né, o Google Meet aqui. Então, se clicar aqui, vocês vão estar acessando a nossa sala de aula, né? Então, mais o Wagner aqui. Boa noite, Wagner. Tens microfone, Wagner? Cadê? Eu achei que tinha entrado, né? Não sei. Então, basicamente esse horário, mas a gente pode estender e até em alguns dias que vocês tiverem necessidade. Então, aqui tem o link dos atendimentos dessa classe oficiais, aqui o horário e o link dos nossos encontros. Vai ser sempre esse mesmo link, tanto para, aqui no caso, o atendimento extra classe, o link está aqui, e das aulas síncronas estão aqui também, né? E também, naturalmente, estarei sempre fazendo gravação, né, como nós estamos fazendo nesse momento, e serão colocadas sempre aqui no final, né? Olha aqui, ó, vídeo da aula, vai estar aqui, mas aguardar porque não está pronto ainda. Então, eu vou colocar aqui o vídeo da aula. Em cada aula que nós tivermos trabalhado, sempre o link estará no final de cada aula, ok? Então, é um procedimento padrão que nós estaremos fazendo, né? Agora o Wagner chegou. Tudo bem, Wagner? Opa, boa noite, tudo certo? Boa noite. Estou apresentando aqui o site onde está o material, tá? Então, estou mostrando aqui, apresentando. Tu estás com o computador ou com o celular? Estou com o computador. Certo. Então, esse é o nosso site. Esse endereço também estava lá na notícia, né, quando eu coloquei no CIGA, mas cada notícia que eu der, eu vou colocar, eu pretendo colocar esse endereço, mas é bom que vocês anotem, deixem aí disponível, né? Então, aqui estão todos os meus materiais, como eu estava falando. Aqui nós temos o horário do atendimento de outras classes, né, que o link está aqui, e o encontro semanal, o link está aqui também. E também está lá no CIGA também, que é o nosso site oficial, e onde serão colocadas todas as informações, né, relevantes, lá estarão lá. Ok? Ok. Então, aqui, site é onde estarão os materiais. Qualquer outra informação, né, eu sempre vou entrar em contato pelo CIGA, por quê? Porque é lá que está o endereço eletrônico de vocês, né? Os e-mails de vocês estão lá. Então, qualquer informação que eu vá passar para vocês, né, vai ser através do CIGA, tá certo? Lá é o site oficial da instituição. Esse site aqui é meu, particular, né?
mas foi a forma que eu encontrei para tornar claro, organizado, facilmente organizável, né? E todos os meus alunos têm isso aqui, de todas as aulas, cada um tem o seu link, né? Se vocês olharem aqui, ó, tem todas as turmas que eu ministrei ou que estou ministrando, né? Então, estão todos organizados aqui. Então, o de vocês é isso aqui, né? Digitado como está aqui na mensagem aqui, né? sites.google.com/view/profdelmar/prg20301. Vocês vão acessar esse site aqui, né? E lá estarão todos os materiais. Então, hoje a nossa primeira aula, então, aliás, a primeira aula está previsto aqui lógica de programação, certo? Mas, na verdade, nós estamos fazendo essa introdução aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, nós temos o plano de ensino, o site o professor Delmar já tratei agora para vocês, né? Depois nós vamos ver alguns materiais sobre Python. Wagner, o que é que tu sabe de Python, Wagner? Só o básico. Basicão? Então, Operações básicas. certo. Deixa eu ver, criar alguns programas. De programa básico. E é isso aí que eu sei. Não dei muito valor na última matéria, não me esforcei muito, não. Por isso que eu tô aqui de novo. Não, mas então vamos trabalhar legal aí vamos tentar ajustar a realidade de vocês, né? A nossa realidade aí de aula não presencial, tá? Então, vai ser o seguinte. Então, vamos começar então, seguindo aqui a minha página, como vocês veem aqui, informações iniciais, 00, eu vou colocar materiais Python aqui também. Nós vamos começar pelo plano de ensino, porque eu sempre acho importante apresentar o plano de ensino para a gente ter uma ideia do que nós vamos abordar, né? Então, nosso curso vai ser de 40 horas, né? Então, nós vamos ter um encontro por semana. Esse é o meu nome, é Delmar Carvalho Souza. Aqui é o meu e-mail. Aqui o objetivo, que é desenvolver pequenos algoritmos para processamento de entrada e saída de dados em computador. Eu acho que é desenvolver sim, mas principalmente pensando-se na lógica de programação, né? Que até o nome da disciplina de vocês é lógica de programação. Então, nós vamos inicialmente trabalhar com lógica e depois a gente vai aplicar em cima do Python, né? Ou seja, a linguagem de programação que nós utilizaremos é o Python. Eu trabalho com outras linguagens de programação, com outro curso, como o MATLAB e o Scilab, né? Que também são linguagens bem tranquilas, próprio para profissionais de outras áreas que não sejam da programação, né? E o Python também é uma linguagem bastante prática, simples, não muito sofisticada, que exige bibliotecas, né, como o C precisa. Então, ele não precisa de muita coisa, né? Embora vocês utilizando aquelas interfaces lá, os IDLs lá, né? Vocês vão precisar, algumas vezes, dependendo do que vocês estejam utilizando, vão precisar instalar algumas bibliotecas também. Mas esse básico que nós vamos utilizar aqui, eu acho que não vai ser necessário, não. Aqui tem uma metodologia que tem a ver com a parte prática, né? Hoje nós estamos trabalhando com aula presencial, então nós temos algumas limitações, mas como a gente trabalha com programação, né? A ferramenta vai ser a mesma. Como todos vocês, aparentemente, pelo menos vocês aqui, têm computador, então está tudo bem, né? Com relação à instalação das ferramentas, né, nós podemos tratar isso, né, podemos até, se vocês quiserem fazer isso hoje, instalar as ferramentas e ver qual a dificuldade que existe aí. Eu não instalei, para falar a verdade a vocês, eu não instalei, eu uso Linux, né, e eu uso mais o Shell Script. Eu acho mais prático. E até agora eu não senti necessidade assim, de instalar essas ferramentas aí.
mas, se precisar, eu instalo. Então, vamos ver aqui. Ó. Nós temos o conteúdo programático aqui, que tem uma introdução à lógica de programação, né? Esse é o foco principal, é a lógica da programação. Depois, aí, até esse aqui era um plano. Está certo, aqui eu já tenho vocês verem. É. Algumas vezes eu misturo, pego tudo, faço uma mistura entre as turmas aí, mas aqui está ocorrendo. Eu até coloquei aqui Scilab, MATLAB ou Python, né? Mas nós iremos naturalmente trabalhar com Python. E a gente vai vendo alguns elementos, assim, né? Como alguns pontos que são importantes na questão de programação, né? Como constantes, variáveis, tipo de dados, operadores, estrutura de decisão, repetição, né? Então, basicamente é isso aqui, né? É uma introdução, né? É mais lógica de programação. Então, tudo que nós fizermos aqui, antes de usar o Python, né, que é a nossa linguagem de programação, nós estaremos usando lógica primeiro. Então, nós vamos estruturar todos os nossos algoritmos sempre, inicialmente, por lógica. Até porque essa é a maneira mais adequada, mais didática, né, de escrever um código. Porque quando a gente escreve quando a gente desenvolve todas as técnicas de lógica de programação, fica mais fácil desenvolver os códigos em qualquer linguagem de programação, né? Porque uma vez feita a lógica, nós podemos usar qualquer linguagem de programação. Naturalmente que nós precisamos entender daquela linguagem de programação também, como nós faremos com Python, tá certo? Então, nós poderíamos ser qualquer outra linguagem de programação aí disponível hoje, né, na internet. Assim, ok? Deixa eu ver, mandei mais aqui. Okay. Então, esse é o plano de ensino. Aqui o site já mostrei para vocês, né? No plano de ensino aqui, eu acho que faltou ver a questão de tarefas, avaliações, né? Nós vamos fazer, deixa eu ver aqui, vamos voltar lá para o início. Eu acabei não mostrando isso aí, né? Já que não tem. Deixa eu ver aqui. Tem aqui, ó. Aqui, nesse formato aqui de coisa, está dando peso 2 para as provas, né, para duas provas, e depois tem as tarefas, né? E tudo é dividido por 5, porque cada prova tem peso 2, e depois peso 1 a tarefa. Então, a princípio, vai ser assim, se a gente achar que não deu, a gente pode fazer alguma mudança, mas... E o resto eu acho que vocês sabem, né, que a média é 6, e os arredondamentos, as coisas tudo aí, né? Aqui temos alguma bibliografia de lógica, né? Porque não tem nenhum aqui de Python, será que tem? Acho que não, é mais a lógica aqui. E Python eu estou disponibilizando aqui para vocês, até coloquei aqui, ó, Python, né, material de Python. Tem muita coisa na internet, eu já coloquei o link aqui, se vocês clicarem aqui. Vocês vão ter uma apresentação aqui, né? Eu costumo fazer minhas apresentações usando esse fundo aqui, onde tem aqui sites relacionados a Python. Então, vocês vão ter aqui o link, ó, Python Brasil, né? Com o título Aprenda a Programar. Então, aqui está, eu deixei esse lugar, eu cliquei sem querer, mas foi aqui, ó, entrou. Então, aprenda a programar, né? Vocês vão ver aqui, ó, que tem um índice aqui, ó, por que aprender a programar, no material necessário, por que Python, e vai tendo uma lista aqui grande aqui, ó, tá para, né, ter uma leitura complementar muito boa, né, tem um site aqui, ó, muita coisa legal aqui, ó, o código aqui já mostrando como é que funciona e tal. Então,
É interessante aqui. Então, eles têm aqui os que eu achei assim, mais importantes. Né? Tem esse outro também do Python Brasil, que é o Docs Python. Então, tem mais algumas informações aqui. Ó, aí pode-se procurar através da palavra, né, do comando aqui. Se quiser saber como é que deixa eu ver aqui. Vamos digitar uma coisa aqui. Tá? Por exemplo, não sei, tem inglês, não sei se tem em português. Brazilian Português. Não, tem Brazilian Português também. Não. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver como é que chama. Print. Print, que é um comando de impressão, né? Eu digitei print. Ó, tá aqui, ó. Tem outros comandos aqui também, né? Print. Vamos ver aqui, ó. Vamos clicar em cima do print. Olha, vamos ver aqui, ó. Mostra lá, ó. Print, converte a declaração print para a função print. Isso. Claro, print é uma função. Normalmente você vê que sempre quando tem função tem dois parênteses, né? Porque ele requer alguns parâmetros ali, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Não tem, sei lá. Eu nunca usei esse site, não, sabe? Eu estou olhando junto com vocês aqui para entender um pouco melhor, né? Mas não sei se é uma boa ferramenta. Mas o objetivo aqui é mostrar as funções, os comandos, né, da linguagem. Então, tem várias coisas aqui que pode se buscar aqui. Né? Deixa eu ver aqui. Depois tem outro aqui. Pense Python. Aí tem um outro link aqui. Aí, eu acho que esse material aqui é um material básico muito interessante. Então, a gente pode, navegando por essas setinhas aqui, ó, né? O prefácio. É como se fosse um livro digital, né? Ó, como e por que eu vim usar Python, encontrar um livro didático, introduzindo programação Python. Aqui ele traz algumas informações, e, né, a questão de, normalmente a gente começa escrevendo uma frase, assim, né? Ele mostra aqui fala em comunidade, que é muito comum, né, assim, na programação ter comunidades que trocam ideias e experiências. Então, aqui eu acho que ele está falando dessas comunidades. Né? Eu não olhei todos os sites, todos os detalhes, não, né? Aqui tem prefácio, lista de contribuidores. É um programa livre, né? Com a licença GNU. Tudo bem aí? Estão acompanhando aí? O problema é que quando a gente está a gente está virtualmente, a gente não sabe como é que está a situação. Tudo certo, professor. Beleza, então. Ó, outra coisa também que esse site é que ele faz uma avaliaçãozinha ali, faz umas perguntinhas. Né? Então, ó, aqui mostra a questão que o Python é uma linguagem não é compilada, é interpretada. Né? Então, tem umas diferenças, umas vantagens. A princípio tem vantagem, né? Porque então, aqui mostra os primeiros comandos, ó, tem uma avaliação depois. Então, é um material assim, que eu recomendo vocês darem uma olhada. Aqui fala sobre variável, não vamos falar sobre todos esses temas aí, né? O que é variável e tal, significado e tal. Então, é um site muito interessante. Vocês podem olhar, né? Certo? Então, esse é o material Python. Eu vou colocar aqui informações iniciais, porque eu acho que ficou legal aqui. Beleza? Então, ó, por exemplo, nós começamos às 6h30, já são quase 7h30. Então, a princípio, né, precisamos
e muito além, né? Mas esse era... A gente pode começar com lógica de programação na aula que vem. A princípio, a ideia é que a gente... Nós vamos entender primeiro de lógica de programação e depois vamos aprender Python para depois trabalhar, desenvolver programas, né? Usando a lógica e com a linguagem Python. Porque o que é fazer um programa? Fazer um programa é resolver um problema. Então, nós temos um problema que vai ser resolvido por computador. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa deixar bem claro. Um, um, um programa é uma técnica de resolver um problema por computador. Então, daí vocês podem ter algumas ideias básicas. Por exemplo, se é o computador que vai resolver o problema, esse computador precisa de dados que vai ser fornecido pelo usuário daquele programa, certo? Uma vez que o usuário fornece esses dados, o programa vai fazer o que ele foi projetado, né? Ou seja, fazer o processamento dos dados e depois, naturalmente, ele tem que fornecer esses dados para o usuário, certo? Então, são 3 pontos chaves assim de programação, né? Todo programa ele tem que receber dados, ele tem que processar e ele tem que apresentar dados, né? Ou seja, para o usuário através da tela, que é a saída padrão, ou então mandar para a rede, internet, armazenar no HD, na rede, lá, né, na nuvem, né? Então, existem comandos específicos para trabalhar, por exemplo, com teclado e monitor. É o que nós vamos usar, né? Então, nós temos a nossa entrada padrão, que é o teclado. Então, nós vamos usar funções específicas que leem o teclado, né? Isso é importante, porque se nós estivéssemos usando um programa que estivesse lendo dados de um site, por exemplo, né? Se o nosso programa vai ler dados de um site, os comandos são outros. Se o nosso programa vai ler os dados digitados pelo teclado, né, nós temos funções específicas que fazem isso. Nós vamos utilizar exatamente essas. E depois também ele apresenta os resultados aonde? É na saída padrão, como se diz, né? É o monitor, a saída padrão. Então, nós vamos usar funções específicas para fazer isso. E programar significa usar uma linguagem, né? Então a gente vai ter que aprender a linguagem. Mas tem uma coisa que é a base de tudo, que é o ponto principal do nosso curso, o que é? É lógica. E a lógica nós usamos para qualquer atividade da nossa vida. E é muito básico, né? Nós utilizamos a lógica muitas vezes sem nos dar conta de que nós estamos usando lógica. Por exemplo, assim, ó, se nós quisermos pegar um lápis, uma caneta dentro de uma gaveta, então você simplesmente abre a gaveta, pega o lápis e faz o que vão fazer, né? Mas existe uma lógica, porque se a gente vai acessar alguma coisa dentro de uma gaveta, existe uma lógica. Talvez exija que a gente se desloque até a gaveta, abra a gaveta, pegue o objeto dentro da gaveta, feche a gaveta, né? Então existe algum procedimento, sempre existe um procedimento lógico, mas que a gente não se dá conta assim conscientemente de que está fazendo aquilo. Agora, para o computador é essencial essa lógica, porque o computador não tem inteligência nenhuma, a única coisa que ele faz é executar os comandos. Por isso eu tenho que saber exatamente o comando correto e a lógica também, porque o computador vai executar linha após linha. Então ele lê a primeira linha, por exemplo, a segunda, em seguida depois a segunda linha, a terceira e vai seguindo nessa ordem aqui, né? De maneira geral, se não houver nenhum algum comando em particular, né, ele vai seguindo de cima para baixo, sempre é essa ordem natural da programação. Então, se eu sei disso, né, e se eu sei exatamente o que é que eu quero fazer, eu sei, então aí tá resolvido o problema. Então, nós temos que entender, tem 2 pontos também bastante básicos, que é o seguinte: se eu vou fazer um programa para resolver um problema, né, porque eu vou fazer um programa porque eu quero facilitar a vida de alguém resolvendo um problema, seja fazendo um cálculo qualquer, né, mas é resolvendo um problema. Então,
Se eu vou elaborar um programa de computador para resolver um problema, qual é o ponto essencial? Eu tenho que entender qual é esse problema que precisa ser resolvido. Se é fazer uma soma de números, muito bem, eu tenho que saber como é que se faz uma soma de números. É para calcular uma média qualquer, eu tenho que saber como é que se calcula uma média. Eu tenho que saber como é que esse usuário vai fornecer os dados. Como é que esse usuário, como é que eu quero, ou esse usuário quer que seja fornecido os dados que ele vai fornecer, né? Como é que ele vai colocar isso aí? Vai colocar numa tabela, colocar num vetor, vai, sei lá, né? Então eu tenho que saber como é que ele vai entrar, ou como ele espera que entre dado, né? Depois, qual é o processamento, que tipo de cálculo ele vai fazer, e também qual é a resposta, como é que ele quer que seja dada essa resposta. Então eu preciso entender o problema, né? Vamos supor que a gente seja contratado por uma pessoa qualquer que está nos contratando para fazer um programa. Então eu vou sentar com essa pessoa e perguntar: o que tu queres que eu faça? Então eu tenho que entender exatamente qual é o problema que precisa ser resolvido. Esse é o ponto fundamental, nós vamos ver depois dentro da lógica, né? É entender qual é o problema. Depois que eu entendi a lógica, que eu montei a estrutura lógica, eu tenho que agora usar uma linguagem de programação. Aí eu vou escolher uma linguagem de programação. Particularmente, nós estamos escolhendo Python, mas poderia ser diversas outras. Aí, nesse momento, né, uma vez entendido a lógica do problema, eu preciso também conhecer a linguagem de programação. Né? Só com lógica, a lógica pode ser executada em cima de qualquer linguagem de programação, mas eu preciso também saber da linguagem de programação para poder colocar dentro dessa lógica exatamente os comandos específicos que possibilitam serem executados em computador. Então, basicamente, é isso que a gente vai trabalhar, né? A gente vai dar alguns exemplos. Primeiro, a gente vai dar essa lógica para vocês, né? Depois, a gente vai dar os comandos para vocês entenderem como é que funciona, como é que o Python funciona, como é que ele é executado, né? Aprender, ver se realmente eu consigo executar no meu computador, né? E depois eu vou começar a resolver problemas usando a lógica de programação junto com Python. Então, basicamente, esse vai ser o nosso curso. Tá certo? Alguma dúvida? Vamos procurar dar uma tarefa semanal para vocês, assim, para ser executada durante a semana. Vocês podem, eu dou, depois da aula, por exemplo, eu dou uma aula, aí depois dessa aula eu dou uma tarefinha qualquer lá, né, para vocês executarem durante a semana. Aí vocês me entregam, sei lá, na aula seguinte, até a aula seguinte. Aí eu vou somando essas notas aí, né? E também vai corresponder à presença de vocês. Cada tarefa dessa aí vai corresponder a uma presença. Então vocês vão estar recebendo a presença baseada na entrega desse material. Então, se vocês tiverem a dúvida, tem 2 dias, uma é na terça, outra é na quinta, que vocês também podem me consultar, né? Que a gente, bem, quinta-feira coincide com o dia da aula de vocês, né? Mas a gente também... eu acho que uma coisa interessante também é criar um WhatsApp, para a gente se comunicar, caso vocês precisem, tenham alguma dúvida, precisem, sei lá, conversar comigo ou com qualquer colega, né? Então a gente poderia fazer isso também. Parece que a gente pode criar um grupo de WhatsApp com link, né? Até uma outra disciplina aqui, um dos rapazes lá colocou o link aqui. Eu nunca criei grupo de WhatsApp com link, mas quem soubesse, ou algum de vocês souberem como fazer o WhatsApp e mandar o link, seria interessante. Alguém sabe como fazer isso? Não? Ninguém sabe? Eu vou também ver como é que se faz isso, porque a gente pode mandar. Se eu achar como se faz isso, eu posso mandar o link pelo cigarro. Mas eu também não sei, eu vou ter que aprender a fazer isso aí. Tá ok? Então, não sei se vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente tratou. Então, na próxima aula, a gente vai começar.
O Eric aí. Então, tem a Daniele, o Eric, o Guilherme e o Wagner. A turma toda aí. Quer dizer, nós somos demais, né? Nós somos em 8, né? Nós somos em 8. Tudo bem, Eric? Fala aí comigo aí. Tens microfone também ou não tens? Opa, boa noite. Opa, tudo bem, Eric? Boa noite. Então, tu chegasse agora, né? Tudo Eu estava tranquilo terminando com agora. vocês? Hã? Ah, putz, eu tava tentando ver, não tinha um horário ali, daí eu tava. Não tinha Acabei horário? perdendo o Não horário, coloquei o perdão. horário? Eu acho que eu não coloquei o horário, né? Eu acho que eu não coloquei, eu esqueci de botar o horário, né? Mas eu achei que vocês sabiam do horário. Realmente eu poderia ter colocado o horário. Realmente. Eu só coloquei o link, né? Mas... Não, tranquilo. Não, mas beleza, tu vai poder assistir a nossa conversa, eu estou gravando ainda. E qualquer dúvida, eu estava até sugerindo criar um site no WhatsApp para que a gente pudesse se comunicar, apesar de nós temos dois atendimentos extra classe, né, que é terça e quinta, mas quinta já é o nosso dia de aula, então não ajuda muito vocês. Né? Então, basicamente, assim, agora no final eu falei que eu pretendo dar uma tarefa por semana, que vai corresponder ao comparecimento, né, que o comparecimento não está sendo feito por chamada, assim, por tarefa. Eu vou tentar fazer semanalmente, né, senão, se a gente não fizer naquela semana, aí fica considerado comparecimento para todos, né, mas eu vou tentar fazer isso. Uma tarefa pequena aí para vocês terem a semana inteira para vocês responderem, né? Aí vocês postam no endereço que deve ser, vou procurar sempre fazer pelo Cigar, que também todas as mensagens vão mandar pelo Cigar, porque é onde eu tenho o endereço eletrônico de vocês, né? Então é a nossa comunicação através de lá. Agora, o material é que vai ficar disponível aqui no site, certo? Que eu até coloquei ali, o Eric, coloquei o endereço aqui, né? Vou olhar ali a mensagem, o chat ali, tem o endereço, mas também tem lá eu postei Eu no acho Cigar. que não aparece pra mim aqui o Peraí, chat. não aparece? No caso, eu não mudo ou não? Não, no Meet, Google Meet. Esse chat do Google Meet aqui. Ah, não, sim, mas o material você vai deixar disponível no Moodle ou no Não, próprio o material é no lugar? meu site. O site, o endereço está aqui, ó, Ah, certo. sites.google.com/view/profdelmar/prg 20301, certo? Todo o material vai estar, todo o meu material de todas as disciplinas que eu trabalhei e trabalho está nesse site, o site da Google. Por quê? Por que eu botei lá? Porque lá é mais fácil de organizar, é mais visualmente é mais agradável, né? Então eu coloquei tudo no site. E o Cigar, o Moodle, né? Eu já utilizava, tem inclusive o meu material ainda está organizado lá no Moodle de Florianópolis. E depois, quando virou o Moodle da reitoria, eu não usei mais. E aí eu achei mais interessante usar o site da Google. Então, muitos professores fazem isso, disponibilizam no Moodle, né, e usam o Cigar naturalmente para as informações, para todos os dados, né, oficiais estão ali no Cigar, certo? Beleza, você tem só como reenviar aqui no chat? É Entendido? porque como eu entrei. Ok. Então, eu vou parar a gravação